Tudo bem? Então, estamos na nossa segunda aula no projeto de extensão, estágio híbrido, ensino fundamental. A instituição é a Uninter, eu sou a Nádia, o RU é 1799736, estou cursando licenciatura em pedagogia e o curso é treinamento em Libras aqui no Polo de Rio do Sul, Santa Catarina. Então, essa segunda aula, nós vamos ver um pouco da história dos surdos. E ao final vai ter uma lista de presença e uma atividade para que a gente possa então tentar compreender o que está nesse artigo que nós vamos analisar hoje. Ele foi retirado, esse artigo, do acervo digital da Universidade Estadual Paulista. Nós vamos direto pelo link, né, para dar o devido crédito aos autores e conhecermos um pouco da história dos surdos no Brasil e no mundo. Aqui nós já estamos no artigo da Unesp, né? Se vocês quiserem visitar diretamente, é muito interessante. Então, nós vamos aprender um pouco hoje sobre a história dos surdos, das pessoas surdas. Ao contrário do que muitos pensam, dizer o surdo, as pessoas surdas, isso não ofende eles. Eles têm uma cultura muito bem formada, eles se consideram surdos e eles não gostam que digam outras coisas além disso. Eles gostam de serem vistos como pessoas surdas. Nós vamos ver da exclusão à política e educação brasileira atual. Esse artigo, então, ele foi escrito pela doutora, né, Elisa Tomoi Moria Schunzey. Tomara que eu tenha falado o nome dela corretamente. Ela é licenciada em matemática, doutora em educação e coordenadora da rede de São Paulo de formação. É docente, né, na Unesp. A Laís dos Santos de Benedetto é graduada em comunicação social, especialista em língua brasileira de sinais, pós-graduada em Libras e colaboradora no curso de Libras à distância da Unesp. E a Daniela Aparecida do Nascimento dos Santos. Ela é licenciada em pedagogia, mestrado em educação, doutora em educação também, né, e professora da Unesp. Então, nós vamos, baseado no artigo deles, descobrir um pouco mais, né, sobre a história dos surdos. É um conteúdo e didática de Libras no mundo. Então, de acordo com a literatura atual, existem poucos documentos que registram a história lá das pessoas surdas na antiguidade. E dos poucos registros que existem sobre essa fase da história dessas pessoas, nós podemos observar que existem muitos obstáculos com relação ao seu conhecimento enquanto seres humanos. Aqui vem falando de muitos séculos, né? Que a gente vai poder Então, no século XII da Idade Antiga, as pessoas surdas elas não eram consideradas seres pensantes, uma vez que a capacidade de raciocínio era diretamente ligada à fala. Logo, elas eram consideradas incapazes de pensar, sendo comparadas a seres parecidos com os animais irracionais. Muito triste, né? E a situação das pessoas surdas começou a melhorar a partir do século XV, aproximadamente no fim da Idade Média, pois foi nessa época que começaram a surgir pesquisas, as quais serão mencionadas a seguir, a respeito da surdez. As famílias nobres que tinham herdeiros surdos, eles tinham interesse em compreender e integrar essas pessoas à sociedade, com a finalidade de não perder as riquezas familiares. Então, além disso, havia o interesse também da igreja, da caridade, em promover a comunicação das pessoas surdas com Deus e o ensino dos sacramentos, para que eles não perdessem a sua alma de acordo com a cultura daquelas religiões.
Já no século XVI, estudiosos diversos, como Cardano, lá no ano de 1501 a 1576, eles tinham interesse em ajudar seu filho surdo. E eles desenvolveram pesquisas e descobriram que a escrita representava ideias e pensamento, e não só ideias faladas. Além de Cardano, Ponce de León, em 1510 a 1584, ele era um monge beneditino. Ele usava sinais para se comunicar por conta de um voto de silêncio que havia feito na Espanha, na sua terra natal. A língua de sinais foi originada a partir dessa comunicação proposta por Ponce de León, com as duas pessoas surdas de uma mesma família que passaram a viver no seu mosteiro. Então, León dominava muitas ciências e seu trabalho foi reconhecido por toda a Europa. E ele conferiu-se o crédito da descoberta de que a pessoa surda era capaz de realizar atividades diversas, como qualquer ser humano, inclusive a de raciocinar. Após a descoberta de que a escrita não estava relacionada à audição de palavras, então esse padre espanhol, João Pablo Bonetti, de 1579 a 1633, ele criou o alfabeto manual. E esse alfabeto está ilustrado aqui embaixo. E este sugeria que cada palavra fosse trocada por um símbolo visual. Aqui a gente tem a letra A, né? A B de lado, a C, a D era mais ou menos assim, né? E, F, G, H, I, L. Lá embaixo nós temos a letra M, N, O, P, Q, R, S, T, U não tem. Tem o V, o X e o Y. A fonte aqui está descrita, né? De onde foi tirada essa imagem. Então, além de Bonnet, existiam outros pesquisadores, como Jacob Rodrigues Pereira e Johann Conrad Ammann, que eram interessados na educação de pessoas surdas. Mas o ápice desse interesse ocorreu no século XVI, em que se descobriu que as famílias nobres pagavam fortunas para que educassem seus herdeiros com esse tipo de deficiência. Thomas Braidwood foi o educador que criou um método por meio do qual se devia usar o alfabeto manual com as duas mãos. Este é o atualmente usado em seu país. Os seus estudantes aprendiam palavras escritas, seu significado, sua pronúncia, a leitura orofacial. Braidwood fundou a primeira escola para as pessoas surdas na Grã-Bretanha, que mais tarde foi transferida para a Inglaterra. Um dos estudantes dessa escola, Kinniburgh, multiplicava o seu método. Thomas Gallaudet foi outro educador que mais tarde fundaria a primeira faculdade para as pessoas surdas, chamada atualmente de Universidade Gallaudet, localizada em Washington, nos Estados Unidos. O estudioso procurou Kinniburgh para levar o método para os Estados Unidos, porém este não aceitou. A Universidade Gallaudet foi fundada em 1864 em Washington. Gallaudet usou o método IEP após anos de trabalho. Ele viajou o mundo para verificar se o método utilizado em sua instituição estava adequado. Gallaudet voltou desta viagem apoiando o chamado método do oralismo, e nas próximas décadas seria este o mais utilizado por todas as instituições de ensino para as pessoas surdas. Houve também o professor considerado o pai dos surdos, chamado Charles Michel de Lepre, o qual defendeu o uso da língua de sinais em detrimento do oralismo.
método que obrigava as pessoas surdas a falarem oralmente. Lepé fazia um trabalho filantrópico e, para isso, aprendeu a língua de sinais para comunicar-se com as pessoas surdas e ensiná-las. Para arrecadar dinheiro para sua instituição, fazia apresentações em praças públicas. Sua obra mais importante foi publicada em 1776, com o título A Verdadeira Maneira de Instruir os Surdos Mudos. Esta obra continha regras sintáticas e também um alfabeto manual inventado pelo Pablo Bonet. Tardiamente, essa obra seria concluída com a teoria de Abade Roch Ambroise Sickert. A partir desses estudos, foi constatado que ao longo dos séculos, as pessoas surdas passaram a ser consideradas iguais aos outros seres humanos, obtendo os mesmos direitos. Apesar da evolução dada na Idade Moderna, a educação das pessoas surdas passou por sérias barreiras na Europa, onde vários pesquisadores, como Jean-Marc Itert, passaram a questionar a origem da surdez, fazendo experiências que torturavam as pessoas surdas, inclusive levando uma delas a óbito. Nos Estados Unidos, o acesso das pessoas surdas à educação escolar foi mais difícil, uma vez que a metodologia de comunicação em sinais não chegara até os professores americanos. Em 1878, em Paris, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Surdos Mudos, onde se reuniu a maioria na instituição de língua de sinais para discutir qual era o melhor método para se utilizar na educação de pessoas surdas. Definiu-se como sendo o mais adequado a leitura labial e os gestos. Porém, em 1880, houve o segundo Congresso Mundial de Surdos Mudos, em Milão, onde por votação escolheu-se o oralismo, método de ensino através de fala, como o melhor método para o uso de ensino dos estudantes surdos. Neste congresso, somente as pessoas surdas participaram e não teve direito de votar. A partir desse congresso foi proibido o uso de sinais na Europa e, consequentemente, em outros países do mundo. As instituições educacionais só se renderam à ideia de que a língua de sinais era o canal mais adequado para a educação de pessoas surdas após as décadas e décadas de tentativas frustradas de ensiná-los através do oralismo. Após anos de proibição dos sinais das pessoas surdas que não conseguiam desenvolver nem mesmo o mínimo de fala, eram consideradas incapazes. Resultou disto a evasão escolar da maioria delas, que optaram por trabalhar em atividades braçais. Somente no século XX foi utilizado um novo método de ensino, chamado comunicação total, que fora criado para educar através de sinais e oralmente ao mesmo tempo. Neste método, o professor ensina falando, ao mesmo tempo nas duas modalidades, oral e sinalizada. Atualmente, usa-se o bilinguismo, que é o ensino por meio da língua-mãe das pessoas surdas, língua de sinais. E como segunda língua fica a portuguesa escrita, no caso do Brasil. Agora vamos no ponto 2, no Brasil. Em 1857 foi fundada a primeira escola para pessoas surdas no Brasil, o Instituto dos Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES. Mas o acesso a essa instituição por muito tempo foi restrito, pois as meninas surdas não podiam frequentar o instituto por serem consideradas tranquilas e obedientes às famílias. Assim, inicialmente o INES tornou-se uma escola somente para meninos. Em 1880, o Congresso de Milão marcou a história no sentido de propor uma nova filosofia educacional, baseada em mudanças ocorridas na Europa. Em decorrência desse processo no Brasil, o método combinado que utilizava dos sinais como treinamento em língua oral foi substituído pelo método oral puro, o oralismo. Os professores já existentes nas instituições foram substituídos e os estudantes proibidos de usar sinais. A prática de amarrar a mão das crianças para impedi-las de sinalizarem era comum nessa época.
Mesmo assim, a língua de sinais sempre foi a preferida da comunidade surdas, por ser a mesma, por ser a maneira natural dessas pessoas se comunicarem. No entanto, a partir de 1871, o Inês continuou a funcionar como um centro de integração para o fortalecimento do desenvolvimento da língua brasileira de sinais. Uma vez que o professor da instituição, A. J. Moura e Silva, observou que o oralismo não servia para ensinar todas as pessoas surdas e relatou isso ao governo, que concordou em permitir que a escola usasse sinais. Nessa época, já tinha passado em média 18 estudantes pelo Inês, e esses estudantes surdos levaram consigo de volta às cidades de origem o aprendizado da Libras. Nos dias atuais, a maioria das escolas do ensino regular brasileiro já possui uma proposta bilíngue, e as que ainda não possuem acabam atrapalhando o rendimento escolar dessas crianças, pois estas muitas ficam afastadas de sua cultura e criam sinais próprios, tornando-se marginalizadas. Ainda aquelas pessoas surdas que, por se acostumarem com o método oralista, só utilizam a língua portuguesa e, quando tentam se comunicar com outra pessoa surda, não conseguem, devido ao fato de terem se integrado à cultura surda tardiamente. Esse tipo de concepção não usa Libras, mas um bimodalismo, ou seja, sinalizam e falam simultaneamente como alguns ouvintes quando estão aprendendo alguma língua de sinais. Mas, ao contrário dessa situação, deve-se propor a valorização da Libras nas escolas regulares, onde professores e estudantes surdos poderão utilizá-la em todas as circunstâncias, podendo haver uma participação efetiva dessas pessoas na escola comum e, consequentemente, na sociedade. Uma das diretrizes mais comentadas a respeito da inclusão escolar dos estudantes público-alvo da educação especial, entre elas as pessoas surdas, é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva de 2007, em que fica caracterizado que, tanto na rede pública como quanto particular de ensino, os espaços devem ser abertos e os sistemas de ensino preparados para garantir o acesso e a permanência e aprendizagem com a qualidade dessas pessoas. O direito à educação já vem sendo demonstrado desde a Constituição Federal em 1988. Em seu artigo 205, no qual encontramos que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, especificamente sobre a inclusão das pessoas surdas. Observa-se na Lei nº 10.436 de 2002 a proteção ao estudante surdo e a obrigatoriedade de todos os órgãos públicos e instituições de ensino de gerenciar recursos para atendê-los. Essa lei é regulamentada pelo Decreto número 5.626 de 2005, que permite a inclusão da pessoa surda a partir de estratégias como o atendimento educacional especializado, AEE, citado no capítulo 5. Três, prover as escolas com a. Ensino de uso de Libras. B. Tradutor de intérprete de Libras, língua portuguesa. C. Professor para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. D. Professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. E 5. Garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e também em salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização. O AEE está sendo implementado nas escolas por incentivo do MEC, e segundo Rosa 2006, o ambiente da escola comum deve proporcionar um espaço adequado para que o estudante surdo descubra a leitura, pois, através dela, esse estudante poderá interagir com os conteúdos das matérias escolares e, de fato, aprenderá.
e compreenderá a peculiaridade da língua portuguesa. Assim, o AEE pode viabilizar que, por meio do emprego da Libras, o estudante surdo poderá ler e escrever textos em português, que é o idioma considerado como sua segunda língua. Com incentivo da Lei 10.436/02, a Libras e outros recursos disponíveis poderiam melhorar os métodos de ensino das matérias escolares para estudantes surdos. Além disso, a mesma lei disponibiliza espaço profissional aos intérpretes de Libras, tanto é que, atualmente, existe graduação especializada em sinais, letras Libras, fundado pela UFCC. em 2006. Porém, somente essas conquistas não são suficientes para efetivar a inclusão da pessoa surda e da sua cultura na sociedade. As escolas públicas devem e podem usar Libras como primeira língua dessas pessoas, além de utilizar métodos especializados para que o estudante surdo seja inserido na escola comum. Deve ser educado em um ambiente bilíngue com um professor que ministre aulas em sua língua, de preferência, um professor surdo. Também é ideal ter um trabalho de ensino da Libras, bem como de suas especificidades científicas, mediante um diagnóstico feito pelo professor bilíngue ou surdo de preferência, e, finalmente, será realizado o ensino da língua portuguesa por um professor graduado na área, de acordo com o conhecimento diagnosticado no estudante. Conforme essas premissas, esperamos que o processo de escolarização no contexto inclusivo brasileiro seja efetivado por segundo Facchini, as leis 2009, as leis têm cumprido seu papel. Mas a qualidade não se confirma quando são analisadas as condições oferecidas. E isso deve ser observado por estudantes educadores, mediante a responsabilidade de criar formas alternativas de ensino para todos os estudantes.
Se cada escola começar a rever seus procedimentos de ensino e buscar novos meios para incluir as pessoas surdas de fato, enfim conquistaremos sua inclusão na escola e na sociedade, dando suporte para o exercício da cidadania, de modo que essas pessoas poderão desfrutar os benefícios a que têm direito por meio desse processo histórico que resultou em sua inclusão. Então, agora analisando este artigo, nós podemos conhecer muito da história dos surdos e ver o quanto que eles sofreram no início de tudo isso, né? Então, nós vemos que aqui no mundo eles eram tidos então como pessoas que não pensavam porque não falavam. Eles eram considerados não pensantes, porque naquela época, nesse século XII, se cria que a atividade do cérebro estava ligada à fala, né? Então eles achavam que então a pessoa surda não tinha raciocínio. Que triste, muito triste, né? Saber disso. E depois começou a melhorar um pouco no século XV, como quando essas famílias acabavam tendo esses herdeiros surdos e queriam que eles tivessem a capacidade de trabalhar e perpetuar a prosperidade da família, né? Então, por causa desses herdeiros surdos, se acabou tentando encontrar uma forma de educar e achar se realmente isso era um fato da falta de raciocínio dessas pessoas, né? Aqui vem mostrando também que os órgãos religiosos também interferiram, né, por praticar a caridade, né? Aí aqui vem mostrando que no século XVI alguns estudiosos tiveram interesse na área da surdez, né? Esse Ponce de León e Cardano, que eram monges beneditinos, usavam sinais para se comunicar e eles então instituíram a língua de sinais, né? Começaram a utilizar a língua de sinais para comunicação e até criaram aqui foi o espanhol, Juan Pablo Bonet, criou o alfabeto manual, que tem similaridades, nós vamos ver com o alfabeto hoje, né? Algumas são diferentes, outras se assemelham. E depois nós vimos que alguns outros não tiveram essa mesma intenção, né, com as pessoas surdas. Fizeram algumas experiências e até mataram alguns surdos achando que tinha como reverter a surdez, né? Isso é muito triste. E, inclusive, esses congressos foram marcados por... Aqui tem bem falando de Charles Michel Lepé, que defendeu a língua de sinais, que bom, né? Que a comunicação devia ser, né? A verdadeira maneira de instruir os surdos deveria ser pela língua de sinais. Isso é muito bom. A partir desses estudos, os surdos foram considerados iguais, com os mesmos direitos, né? Que com certeza já era algo que deveria ter acontecido antes. Mas aqui nós vimos que também, apesar dessa evolução na idade moderna, a educação das pessoas surdas passou por muitas barreiras. Esses congressos aqui também eram, a meu ver, uma piada, né? Porque acabavam que se decidiam pelos surdos e os surdos não podiam decidir o que eles mesmos queriam, que o oralismo é retrocesso, né? Obrigar, amarrar as mãos dos surdos e obrigá-los a falar, e com certeza por anos foi feito e foi visto que isso não é bom, né? Aqui vem mostrando o que aconteceu no Brasil, que é um instituto fundado a escola o Inês, né? E é sobre o Inês que nós iremos falar muito daqui para frente, porque o Inês foi aqui no Brasil foi um marco, né? Marcou a história no sentido de propor uma nova filosofia educacional. Embora a grande maioria dos surdos não teve acesso a essa educação no início,
Mas hoje isso não é real, né? Hoje todos os surdos têm direito a ter um intérprete de Libras para que possa aprender em Libras. Né? Houveram épocas em que professores que falavam Libras foram substituídos e que o oralismo foi instituído, mas o Inês ele funcionou como um centro de integração que fortaleceu a Libras, uma vez que esse professor da instituição, né, a J. Moura e Silva, observou que o oralismo não funcionava, não servia para ensinar todas as pessoas surdas e com certeza a grande maioria prefere ser ensinada em Libras. Também alguns aprendem o oralismo e conseguem se comunicar, mas eles entendem e compreendem as coisas melhor pela Libras, né? Pela linguagem de sinais. Então, nos dias atuais, a maioria das escolas do ensino regular no Brasil promove um ensino bilíngue. Isso é muito bom. E os que não promovem fazem com que acabe que o aluno não tenha um aprendizado a contento que deveria, né? Então, aqui vem mostrando, né, a Constituição de 1988, o artigo 205. Então, uma evolução gradativa das leis concernente a Libras e como isso evoluiu, né? E hoje o que nós temos é muito melhor do que se tinha no início, né? Então, nós conhecemos um pouco da história de Libras, dos surdos no Brasil, no mundo, como começou, como isso foi difícil, né? E vimos que nós ainda temos um grande caminho pela frente, mas conseguimos muitas coisas boas e podemos continuar conseguindo e continuar aprendendo e gradativamente isso pode se tornar muito bom. Agora nós vamos voltar para nossos slides do curso, né? E tiramos desse acervo digital muitas informações úteis que foram de grande ajuda, de grande valia para nós. E agora nós vamos ter uma lista de presença novamente, um formulário com a lista de presença e uma atividade para fazer. A atividade vai ser assim, você descrever, né, manualmente, ou se quiser gravar um vídeo também, por favor, fique à vontade. Ele vai ser enviado para o meu e-mail, né, que vai ser deixado nos comentários. Descrever o que mais lhe chamou a atenção na história dos surdos, o que mais lhe impactou. Desde o início, nós vimos que tanto no mundo quanto no Brasil, a história dos surdos não foi nada fácil, né? Mas, na sua opinião, depois da leitura desse artigo, o que mais lhe impactou? O que mais que lhe balançou com isso? Então, eu vou aguardar as atividades de vocês, né? Muita ansiedade. Agradeço a todos vocês por terem participado da aula. Fico feliz se gostaram do artigo, que foi muito esclarecedor. E fica o convite para que vocês deem um like, né? Se inscrevam no canal, vejam as próximas aulas. Podem comentar, perguntar, criticar também, né? Se quiser. E nos vemos na próxima aula com mais assuntos interessantes. Um abraço.